Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 7º domingo do tempo comum. O meu conselho para você que está comigo agora, para você que vai assistir essa pregação depois que ela já foi feita, é que você volte na pregação anterior e ouça também a ministração da palavra. Na missa da manhã, nós pregamos sobre este evangelho, passamos sobre o amor aos inimigos, como acontece isso, qual é o caminho, a questão do julgamento, a questão do ai. Então, isso tudo nós bem detalhadamente passamos na pregação anterior. Agora, nós queremos aprofundar a primeira leitura, que é muito rica, e não dá tempo de numa missa apenas a gente tirar tudo aquilo que a liturgia nos traz. E é muito importante entender o que Deus nos pede hoje. No Evangelho, Jesus nos pede algo humanamente impossível, que é amar os inimigos. Humanamente falando, não há como fazer isso. O nosso amor natural, ou amor terreno, como fala a segunda leitura, traçando um paralelo entre o homem da terra e o homem do céu, entre Adão e o novo Adão, que é Jesus. Adão, aquele que vive, o homem celestial, aquele que é o vivente. Ele vai traçar um paralelo entre os dois, mostrando que nós já fomos do primeiro, mas estamos agora no segundo. Nós não refletimos mais as coisas da terra, nós precisamos buscar as coisas do alto. E como é o amor natural? Como é o amor que circula naturalmente entre o ser humano, crentes ou não, indo à igreja ou não? Qual é o amor? É o amor da reciprocidade. Se alguém me trata bem, qual é a tendência? Eu tratar bem. Se alguém me ajuda, qual é a tendência? Eu ajudar. Se alguém é simpático a mim, qual é a minha resposta? Ser simpático a ele. Jesus vai dizer que não há vantagem nenhuma nisso, que até ateu, até quem não é de igreja, até quem é do mundão, faz assim. Geralmente nós amamos os amigos e toleramos os inimigos. E Jesus ele vem com um amor sobrenatural, o amor ágape, que no Evangelho é usada a palavra grega akapau, que é o amor total, o amor até o sacrifício, o amor, poderíamos dizer, sobrenatural, o amor que vem de uma vida espiritual, o amor que vem de um itinerário dos valores, das palavras e dos gestos de Jesus Cristo. Aí nós vamos assimilar não as coisas do homem terreno, mas do homem celestial. Aí sim é possível. Amar os inimigos é orar por eles, se possível, fazer o bem e necessário não falar mal. Não é que você tem que conviver com a pessoa, não, mas você não pode tratá-lo da mesma forma. Resumidamente, pagar o mal com o bem. A máxima cristã, ela se resume no versículo 31 do Evangelho que nós ouvimos. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Isso é o que Jesus disse. E o que é que muita gente escuta? Não faça para o outro o que você não quer que o outro te faça. Quem que nunca escutou essa frase? Só que Jesus não disse isso. Porque esta frase, não fazer ao outro o que eu não quero que o outro me faça, é uma atitude passiva. Então eu não faço para que não me faça. O que Jesus disse? O que você deseja que os outros vos façam, fazei a eles. Aqui é uma atitude proativa. Quer dizer, você não vai esperar, aquilo que você quer receber, é você que vai oferecer. Então se nós vivêssemos assim, a nossa vida seria diferente, a sociedade seria diferente, os nossos relacionamentos seriam diferentes. Porque eu iria tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu faria para o outro o que eu gostaria que fizessem a mim.
Então não é não fazer, é realizar. Muitas pessoas vão dizer assim: olha, padre, eu sou uma pessoa boa, viu? Eu escuto isso no confessionário. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, não falo mal de ninguém. Falo, que bom, meio caminho andado. Mas você tem feito bem a quem? Não, também não estou fazendo bem a ninguém não, meu filho. 0 a 0. Você não fez o mal, mas você não praticou o bem. Para Jesus é uma espiritualidade manca. Não basta não praticar o mal, é necessário praticar o bem. Então esse é o resumo daquilo que Jesus disse no Evangelho. Porém, meus caros, a primeira leitura nos traz um fato intrigante do primeiro livro de Samuel. Você que tem o costume de acompanhar o nosso canal no YouTube, Luz e Vida, Padre Christian Shankar, você pode acompanhar aí que tem todo o primeiro livro de Samuel explicado versículo por versículo. É uma série, primeiro livro de Samuel. Cada noite você ouve uma pregação. Eu passei o livro inteiro. E o que a liturgia traz para hoje? Um exemplo concreto como se pode amar o inimigo. Primeiro ponto, não fazendo mal a ele. E podendo tomar a atitude de não realizá-lo. Repito, amar o inimigo é não fazer o mal a ele. E podendo não fazê-lo por escolha, por temor a Deus. Nós temos no primeiro livro de Samuel como se fosse uma saga, né? É o rei Saul que tenta a todo custo matar Davi. O primeiro livro tem o nome de Samuel, porque Samuel é o profeta. É aquele menininho que morava no templo, ele vai ouvir o seu nome e ele vai crescendo na espiritualidade de Deus. É um profeta, é uma boca de Deus. E ele, estou resumindo, né, que não dá aqui para falar, né? Ele é levantado por Deus para direcionar o povo, para levar o povo a ter intimidade com Deus, para experimentarem o poder de Deus na vida deles. Só que há um problema muito sério, ontem e hoje. O ser humano gosta muito de imitar o que não deve ser imitado. Se a gente imitasse só coisa boa, o mundo estava bem melhor do que está. Como o povo gosta de imitar o que não presta. E a Bíblia conta uma história parecida. O povo tinha Deus, Deus tinha escolhido aquele povo, Samuel era a boca de Deus para aquele povo, Deus protegia aquele povo, só que este povo viu que as outras nações tinham reis. Então eles falaram com Samuel: olha, nós queremos também um rei. Isso está lá no capítulo 8. Capítulo 6 e a arca, é o capítulo 8. O povo pede um rei. Aí o pessoal começou a falar com Samuel: olha, nós queremos um rei. Aí Samuel falou assim: mas peraí, vocês querem rei para quê? O Senhor está conosco, o Senhor nos conduz, o Senhor não, nós queremos um rei. Todas as nações têm rei. Olha aqui no versículo 4 do capítulo 8. Dá-nos um rei que nos governe, como tem todas as nações. Ou seja, qual é o pedido do povo? Nós não queremos ser de Deus, nós não queremos ser diferentes, nós queremos ser igual a todo mundo. Se todo mundo tem, nós queremos. Se todo mundo está fazendo, nós vamos fazer também. E Deus é muito claro. Deus falou para Samuel: diga para o povo se eles querem realmente. E ele vai dizer aqui uma sequência enorme, o que o rei faria de negativo para este povo. E depois de tudo aquilo que Samuel disse, o povo bate o martelo: não, nós aceitamos tudo isso aí, mas nós queremos um rei. Deus então entrega o povo à sua sorte, e Deus, que não abandona os que são dele, ele escolhe um homem
chamado Saul. Aqui diz que ele era jovem e belo, capítulo 9, não é? E era da tribo de Benjamim. O nome do pai dele era Cis. Então Deus levanta este Saulo, que é um homem muito bom, um homem que tem reta intenção, um homem que até conhece o Senhor, e ele o levanta para ser então rei. E é interessante, no dia que perante as pessoas, não é, Saul é escolhido, então, para não falar que foi uma coisa combinada, Samuel faz na presença do povo uma eleição. Ali estão as 12 tribos, eles sorteiam uma. Qual foi a tribo? Benjamim. Da tribo de Benjamim, eles sorteiam uma família. Foi a família de quem? A família do Cis. E na família do Cis, entre os filhos, cai a graça sobre quem? Sobre Saul. E o povo então grita: viva o rei! E nós temos rei. E o Senhor realmente abençoou a vida de Saul. A Bíblia diz que quando Samuel ungiu Saul, Samuel disse para Saul: Deus te escolheu para ser o rei da sua nação. Deus está contigo, Deus te ungiu. E Samuel pega um chifre de carneiro cheio de óleo e joga na cabeça de Saul. Saul fica todo ungido. Ali a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre Saul. Meus irmãos, não basta ser abençoado, é preciso manter a bênção. Não basta acender a chama, é preciso alimentá-la, senão ela apaga. São Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito de Deus. Ou seja, aquilo que Deus coloca em nós, se nós não cuidarmos, pode ser apagado. Infelizmente, Saul não foi fiel à eleição de Deus. E Deus tenta de toda maneira manter a sua aliança com Saul. Mas Saul, ele vai quebrando a aliança uma atrás da outra. Aqui eu conto apenas 2 casos, 2 pecados. O capítulo 13 fala sobre o primeiro pecado de Saul. Saul, que é eleito rei, Samuel falou com ele: olha, você me espera durante 7 dias, você vencerá a batalha. Agora me espere, porque Samuel era sacerdote. Quando eu chegar, eu vou oferecer o sacrifício. Tá bom. Sacrifício é ofício sacerdotal. Aquilo que é do sacerdote, qualquer pessoa que pode ir chegando e fazendo, não. Só que Samuel demora a chegar. O que Saul diz? Olha, como Samuel não chegou, eu mesmo vou oferecer o holocausto. Ele mesmo fez o altar, fez o holocausto. Nisso chega Samuel. Aí Samuel vai dizer, estou no capítulo 13: procedeste insensatamente, não observando os mandamentos do Senhor. Ele estava pronto para te confirmar como rei de Israel. Agora o teu reino, Saul, não subsistirá. Deus escolherá para si um homem segundo o seu coração. Ou seja, o que Deus disse para Saul pela boca de Samuel? Você rodou, meu chapa. Você perdeu a coroa sem sentar no trono. Deus iria confirmar o seu reinado, mas você fez o que você não pode fazer. Você não poderia oferecer o holocausto, esse ofício sacerdotal. Você não cumpriu a palavra, você não me esperou. Então Deus vai escolher alguém segundo o coração dele. E quem é que Deus vai escolher? Deus vai chamar Davi, o pequeno Davi, que é ungido lá na casa do seu pai. E depois tem lá Davi vencendo Golias, todos conhecem o texto. E Davi, quando ele era pastor, o ofício de Davi era pastor, ele ficava tocando flauta, né? Tocava instrumento, cítara, para as ovelhinhas ficarem calmas.
Lá na frente eu vou falar isso, só para já fazer um gancho. Deus, ele vai tirar o espírito dele de Saul. E ali vai entrar um espírito mau, que agita Saul. Saul fica muito agitado. Ele só fica calmo quando ele ouve música. Aí ele pergunta se as pessoas não conhecem alguém que toque algum instrumento para acalmá-lo. Alguém diz: conheço, tem o Davi, ele foi pastor, ele sabe tocar instrumento. Não, então traga ele aqui. Davi muito simpático, muito gentil, vai lá no rei, toca, o rei se acalma. O que o rei pede? Eu quero que ele more aqui. Ele, além de ser muito simpático, quando ele toca, ele me acalma. Veja só os caminhos de Deus para pegar o futuro rei e colocá-lo já no castelo, apenas como um serviçal. Então Saul foi rejeitado pela desobediência. Segundo, Deus tenta salvar Saul. Ou seja, vamos dar uma nova chance. Vamos ver se o cara muda. Aí Deus disse para Saul: você vai no reino vizinho, você vai atacar aquele reino e não pegue despojos. Você vai matar tanto os soldados como a criação. Tá bom, Senhor. Deus estava apostando em Saul. Saul, quando ele chega, ele vê ovelhas gordas, bois muito fortes. O que ele faz? Ele vence o reino, extermina os inimigos, mas ele leva cabrito, leva ovelha, leva boi, esconde. Nisso chega Samuel. Olha, a história é uma novela, né? Nisso chega Samuel, e Samuel diz: e aí, Saul? E Saul com a cara lavada: agora o Senhor está feliz, eu fiz conforme o Senhor me pediu. E Samuel: olha, Deus confirmará sobre ti o reino de Israel. Nisso, Samuel está conversando com Saul, ele ouve. Ele falou assim: ô Saul, você me disse que acabou com tudo, que não pegou despojo. Que sons é esse que eu estou ouvindo? Não, Samuel, sabe o que é? Eu não peguei, não foi para mim não. Eu peguei os melhores que tinham lá para serem levados para o templo e oferecidos a Deus. Samuel falou com ele: basta, cala a tua boca, você não serve, você não serve, você não sabe obedecer a Deus. Deus te deu uma segunda chance e você novamente fez o que Deus disse que não era para fazer. Gente, guarde isso aqui, que isso vale, não é para Saul, isso vale para mim e para você. Você que segue a Cristo, vocês que aqui estão, tantos aí que nos acompanham, que participam da igreja, é válido nós estarmos aqui. É bom nós estarmos aqui, e o Senhor aposta em nós. Mas gente, estou falando para ajudar você. Se você não está disposto a obedecer a Deus, não perca o seu tempo rezando. Se você não está disposto a obedecer a Deus, não perca tempo lendo Bíblia, fazendo adoração, rezando o terço, ajoelhando em milho. Não vale nada isso aí. O principal que Deus olha no seu servo é a obediência. Por que o Pai amava Jesus com toda a sua força? Paulo vai dizer: Jesus se fez obediente até morte, e morte da cruz. O primeiro milagre de Jesus aconteceu por causa de quê? Obediência. Enche as talhas d'água, encheram. Leve ao mestre-sala, levaram. Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser, seja obediente. Quem não obedece, não serve para Deus. Leia, tem inúmeros fatos da Bíblia onde Deus testa se a pessoa obedece. Aquela pessoa que obedece a Deus, ela dá certo. A pessoa desobediente, Deus não tem como contar com ela. Deus tentou mais uma vez pegar Saul para ser o rei. Saul novamente errou, pecou e perdeu a graça.
No capítulo 18, começa o problema. Davi aqui já é adulto, Saul é o rei, só que o Espírito de Deus estava com Davi. Saul era desobediente, mas mesmo desobediente, Saul continuava o eleito do Senhor. Deus ungiu Saul. Apesar de Saul ser indigno, ele ainda era o rei de Israel. E Davi o respeitava como rei. Só que tudo que Davi fazia dava certo. E Davi começou a crescer. E Davi começou a se destacar. A fama de Davi correu. E depois de uma batalha, aqui, só um parênteses, que não dá tempo de eu explicar isso. O melhor amigo de Davi era Jonatas. Quem era o tal do Jonatas? Era filho de Saul. Muitas vezes, Jonatas salvou a vida de Davi. Porque Jonatas gostava de Davi, amava Davi como irmão. E o seu pai Saul fazia emboscadas e Jonatas contava para ele. Tem um fato muito interessante, que ele combinou com Davi uma senha secreta. Isso aqui está na Bíblia. Jonatas falou assim: Davi, não tem como eu ir até você contar isso não, porque senão os soldados do meu pai vão te matar. Mas eu vou almoçar com meu pai, eu vou puxar a língua dele, para ver o que ele está querendo contigo. Se ele não quiser te matar, se ele tiver te perdoado, se tiver tudo bem, eu venho por essa região para praticar arco e flecha. Aí eu vou jogar uma flecha atrás do meu escudeiro. Eu vou falar com ele assim: oi, tem uma flecha atrás de você. Se eu gritar isso, você pode ficar despreocupado. Meu pai não está querendo te matar. Se o meu pai tiver um plano para te matar, a hora que meu escudeiro estiver pegando as minhas flechas, eu vou jogar uma flecha na frente dele. Aí eu vou gritar: tem uma flecha na sua frente. É um sinal para você, não vá para o castelo não, que o meu pai tem ódio. E aconteceu exatamente. Na hora da refeição, o lugar de Davi estava vazio e Saul pergunta: onde está Davi? Jonatas falou: olha, ele pediu para ir na terra oferecendo sacrifício, dentro de poucos dias ele volta. Aí a ira tomou conta de Saul, ele disse: onde está esse filho de prostituta? Ele é um rapaz indomável, só tem um caminho para ele: a morte. Jonatas, se você sabe onde ele está, me diga. Falou: meu pai, eu não sei onde ele está em viagem, mas quando ele voltar eu te aviso. Naquele mesmo dia, Jonatas sai para praticar arco e flecha, atirou algumas flechas no alvo, errou algumas. O escudeiro dele vai lá pegando as flechas, ele atira uma flecha na frente do escudeiro e grita: tem uma flecha na sua frente. Davi estava lá no meio da floresta. Davi, deu no pé. Entendeu? Tadinho de Davi. Opa, o negócio tá feio para mim, deu no pé, né? Mas aí eu não vou contar tudo, mas aí aconteceu uma coisa interessante, que Davi ele vai se juntar aos inimigos, os amalecitas, porque a fama de Davi tinha chegado lá, e o rei gostava muito, porque Davi era um homem reto, e ele passa alguns anos no exército inimigo. Mas passando um tempo, este exército ia guerrear com Saul. O que os generais falaram com o rei? Tem alguma coisa errada. Esse cara que você confia tanto, ele é do povo de lá, e nós estamos indo atacá-los. Veja que no meio da guerra, ele não se volte contra nós. Aí o rei não teve, falou: olha Davi, eu gosto muito de você, você já provou ser um homem muito leal, mas você entende a minha situação, não tem como você ficar comigo, porque todos os meus generais sabem que você é do outro reino. Davi, como sempre, compreendo perfeitamente, não era o meu intuito, o Senhor conhece o meu coração, mas eu não quero te causar outros males. E Davi, então, ele vai embora. Aí acontece uma trajetória, ele passa na casa de um sacerdote, tem lá um fofoqueiro, todo lugar tem, fofoqueiro vê Davi entrar na casa do sacerdote, vai para Saul e conta para Saul. Saul, com ódio, chama o sacerdote, manda matar o sacerdote, matar os filhos, matar a mulher, matou todo mundo, um só que escapou.
não é, que era amigo lá de Jonas. Jonas falou: olha, foge porque meu pai vai matar. Esse Saul estava colérico, Saul estava possesso, e ele queria de toda maneira exterminar Davi. Qual é a origem? Você vai entender tudo que eu estou falando quando eu fechar a pregação. Qual é a origem do ódio que Saul tinha por Davi? A origem é a inveja. Gente, não brinque com inveja. E cuidado com pessoas do seu convívio que têm inveja de você. Segundo a Bíblia, a inveja é uma porta para o demônio entrar. Saul é uma briga com ele mesmo. Ao mesmo tempo que ele ama Davi como filho, ele quer matá-lo. Então a gente nota que Saul, ele é muito tentado pelo mal, para fazer mal a Davi. E ao mesmo tempo ele ama Davi, e ao mesmo tempo ele quer matá-lo. Por quê? Porque no versículo 7 do capítulo 18, quando eles estavam voltando da guerra, em grandes cavalos, estava Saul e do lado Davi, do outro lado Jonatas. E aquela multidão aclamando, as mulheres gritando, né, todo mundo jogando papel picado e lançando palmas, e Saul todo imponente, e o pessoal gritava: Saul matou 1000, Saul matou 1000. E as mulheres estavam dançando e as mulheres gritavam: mas Davi matou 10.000. A Bíblia diz que a partir daquele dia, a inveja entrou no coração de Saul e ele começou a olhar para Davi com maus olhos. Caiu na garra de Satanás. A inveja, ela quer destruir o alvo, porque a inveja não é dentro, a inveja é fora. O antídoto da inveja é a autocomparação, ela é dentro. A origem da inveja não é dentro, ela é fora. Então eu olho alguma coisa, eu me comparo com aquilo, eu vejo que eu não sou, que eu não tenho, que eu não faço. Qual é o sentimento? Inveja. E daí por diante, a vida de Davi virou literalmente um inferno. Depois que eles chegaram no palácio, tomaram banho, tomaram lanche, estava Saul sentado à mesa, Davi sentado assim. Saul olhou para Davi, veio nele um espírito mau, ele pega uma lança e joga para matar Davi. Davi sai, a lança bate na parede. Davi falou: mas o que está acontecendo? Me perdoa, eu não sei porque que eu fiz isso. Foi só um momento. Imagina que a gente joga uma lança. Não. Foi só um deslize. E Davi, coitadinho, falou: olha, você está muito perturbado. Não, foi uma coisa ruim que eu senti. E para amenizar as coisas, Davi, ele então se casa, né? E a esposa de Davi vai fazer, né? Vai ser uma peça importante. A esposa dele é filha de Saul, só que ela joga no time de Davi. Aí o pai dela fica possesso, porque uma outra vez que ele ia matar Davi, a mulher fala: olha, pode fugir, que meu pai está vindo para te pegar aqui em casa. Ele vai e foge. A hora que Saul chega: onde que está Davi? Uai, pai, não sei. Você está mentindo para o seu pai? Não, estou falando que eu não sei, pai. Aí ela olha assim, Davi está indo embora, ela faz assim: aqui é tua, Davi, né? Quer dizer, muitas pessoas foram ajudando Davi. Aqui, meus caros, tem 2 casos. Aí eu entro na primeira leitura, você vai entender todo o caminho. Saul, ele procurava de toda maneira exterminar Davi. No versículo 20, no capítulo 24, na gruta de Engadi, o exército de Saul estava passando. Saul sentiu vontade, está na Bíblia isso, viu? Não está assim não, mas é isso aí. Davi sentiu vontade de fazer o número 2. Aí ele parou, a comitiva toda parou e falou: ó, fiquem todos aqui. Eu vou naquela gruta fazer as minhas necessidades reais. Todo mundo: estamos esperando, majestade. Ele vai e entra na gruta para ninguém ver, e ali ele agacha e está fazendo o trabalho. O que ele não sabia é quem estava no fundo da gruta.
estava Davi com 300 homens. E Saul sozinho ali. Eles falaram para Davi: é a hora, é a hora. Deus entregou Saul nas tuas mãos. Se você não matar, nós matamos. Davi fala: olha, não façam mal. Não é assim a vontade de Deus. Fiquem aqui. E Davi então tira uma adaga. Todo mundo, é isso aí. Ele vai fazer o trabalho com as próprias mãos. Isso é macho mesmo. Ele foi com a adaga. Todo mundo olhando. Imagina a cena. Saul, Davi e os 300 homens. Que cena! Papai do céu, o que é isso, papai? Mas era assim mesmo. Davi chega quietinho, puxa o manto de Saul, corta um pedaço e volta caladinho. Os homens: sabe o que é essa? Não se resolve as coisas assim. Deixa comigo. Saul acaba ali, ele sai. A hora que ele está chegando perto do seu exército, lá em cima, uma distância grande, Davi sai na porta da gruta e grita, não é? Para Saul, e Saul olha e vê que é Davi. Aí Davi vai e levanta a ponta do manto. Quando Saul puxa a capa dele, está faltando um pedaço. Fala: tá vendo? Eu podia ter te matado. Eu estava naquela gruta e eu cortei um pedaço do teu manto. Eu podia ter cortado sua garganta e não fiz. E por que eu não fiz? Eu estou te falando, Saul, eu não tenho nada contra você. Você quer me matar, eu não sei porquê. Eu nunca te fiz mal. Tudo que você me pediu, sempre eu fiz. Saul começa a chorar. Oh, meu filho, me perdoe. Não estou entendendo o que está acontecendo. Eu vou mudar. Aí Davi olhou de longe e falou assim: tá bom, vem cá, me dá um abraço. Falou: não, é demais, aí tá querendo demais, aí eu não vou não. Olha a briga. Saul, ao mesmo tempo que quer matar Davi, ele chora e o chama de filho. Nós ouvimos agora um outro ponto, aí a primeira leitura que nós ouvimos, onde Deus mostra para Davi onde está Saul dormindo, com todo o seu exército. E Davi, ele desce lá, e a Bíblia, não é? Você pode pegar aí a primeira leitura. Você em casa, eu estou falando aqui, é a primeira leitura da missa de hoje. Samuel capítulo 26. Claro que aqui tem o capítulo 26 todo para você entender. A liturgia pega muitos versículos, não é? Mas tem duas pessoas aqui, Abissai e Davi. Os dois entram no acampamento, entram na tenda de Saul, e Saul está dormindo. Preste atenção que agora o ponto chave. Abissai disse a Davi, é o versículo 8. Vamos ler juntos. Vamos ler o que Abissai disse a Davi. É o versículo 8 da primeira leitura. Eu vou ler o versículo 7 só para você entender. Davi e Abissai, dirigindo-se de noite até o acampamento, e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança cabeceira fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Quem é Abner? O general, é o cargo mais alto do exército de Saul. E os melhores soldados dormiam naquela tenda. Mas eles estavam no sono profundo, porque Deus os colocou assim. Quando Abissai entra e vê aquilo, ele vai falar com Davi. Vamos ler juntos o versículo 8. Abissai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Isso. Vou cravá-lo em terra com uma lançada. E não será preciso repetir o golpe. O cara é macho mesmo. Davi, você não precisa fazer nada. Eu vou
cravar esse cara no chão com essa lança. Não precisa um segundo golpe, é um golpe só, eu resolvo o problema. O que está na cabeça de Abissai? Vingança. Vamos exterminar o inimigo, que é problema resolvido. Exterminou o inimigo, problema resolvido. Mas Davi respondeu juntos: não o mates. Estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune. Olha, não o mates. Quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Olha o coração de Davi. Apesar de tudo, ele continua vendo que Saul é um homem escolhido por Deus. Errou muito, fez muita coisa errada, quer matá-lo, mas ele foi ungido. E sobre ele eu não toco. O que Davi faz? Davi, ele pega a lança e a bilha d'água que estava na cabeça de Saul, e ele vai para longe. Ele sobe uma montanha, mas o lugar é longe. Foi lá em cima. E lá de cima ele começou a gritar: Abner! Quem que é Abner? O general. Abner! Porque na Bíblia não tem esse pedaço não. Hoje a liturgia cortou. Abner! Você não foi capaz de vigiar Saul. Se dependesse de você, ele estava morto. Mas fez aquele escândalo, gritando: Abner. Levanta Abner, levanta os soldados armados. Ele sai da tenda e protege Saul. E Saul, o que está acontecendo? Que voz que é essa? É Davi. A hora que Saul sai, lá está Davi lá em cima com seu amigo. E Davi levanta a lança e mostra a bilha d'água. Ele diz: mais uma vez, Saul, Deus te entregou nas minhas mãos e eu não te fiz mal. Eu poderia ter te matado. Eu entrei na sua tenda, o Abner dormindo, os soldados dormindo, você dormindo, e para provar que eu estive aí, aqui está a sua lança e a bilha d'água. Eu não te fiz o mal. Por que você quer me fazer o mal? Saul respondeu, versículo 21, que não tem na leitura de hoje: fiz mal, volta, meu filho, não te farei mais mal algum, pois que neste dia respeitaste mais uma vez a minha vida. Davi respondeu: ir aí eu não vou, mande um soldado pegar a tua lança, porque eu não a quero. Davi vai, finca a lança no chão, vai embora, um soldado vai e traz a lança para Saul. O final da história de Saul, vocês podem ler na Bíblia depois, ele morre numa batalha. Deus disse que Davi não precisava preocupar com ele, que ele seria morto com os filhos. E foi uma matança só. Morreu Saul, morreu Jonatas, morreu os filhos todos, acabou com tudo, matou tudo, sem Davi colocar as mãos. Meus caros, primeiro eu fiz questão de contar resumidamente a história de Davi e Saul, porque muitas pessoas não conhecem. Quem tem familiaridade com Bíblia, quem lê a Escritura, sabe essa história de cor, né? E eu não disse muita coisa, porque não tem como eu resumir aqui em meia hora um livro de 31 capítulos, é muita coisa. Mas deu para você entender o fio de ouro da história, o que é que perpassa aí. Qual a reflexão que nós podemos tirar, meus caros? A reflexão é uma só. E olha que essa reflexão eu fiz agora à tarde rezando. De manhã eu olhei para essa leitura de um jeito. Quando eu li à tarde, rezei, Deus falou no meu coração uma coisa que eu nunca tinha pensado. Deixa primeiro ir para a exegese clássica. Ninguém é abençoado pagando o mal com o mal. O cristão, ele paga o mal com o bem. E muitas vezes o bem é não fazer o mal. Simples assim. Davi, por 2 vezes, uma com uma adaga, o outro com uma lança. Ele viu o inimigo dele esperto, ele podia ter exterminado. Davi escolheu a via do perdão. O problema é que ninguém decide certas coisas sozinho. Davi tinha uma companhia
o Abissai. E o que Abissai queria? Vão matar, vamos nos vingar, vamos exterminar. Na nossa vida nós nos parecemos com qual dos dois? Você tem sido o Abissai, que resolve tudo na vingança, olho por olho, dente por dente, amo meus amigos, tolero meus inimigos, extermino quem posso? Ou você pega o caminho de Davi? Me fizeram mal, mas eu não vou pagar o mal com o mal. Saul está plantando, ele vai colher. Deus fará justiça, eu não. Eu vou exercer o perdão. Eu sou da turma do deixa pra lá. O mal com o mal se paga. Eu vou fazer a coisa certa. Davi não manchou as suas mãos. Esta é a exegese clássica. Mas o que veio na minha cabeça hoje? Nunca tinha pensado isso. A Bíblia diz, atenção, isso é coisa que eu encontrei lendo o texto hoje. Saul, Abner e os soldados não acordaram por quê? Não é porque Davi não fez barulho. É porque Deus colocou aquele povo num sono profundo. E não só aquela tenda, mas todo o exército de 3.000 soldados. 3.000 soldados. O que eu vi nesse texto? Uma coisa que Deus faz comigo, fará com você e fez com Davi. Deus testa os seus. Isso foi um teste para Davi. Eu vou colocar você, Davi, como se Deus falasse, ao lado do teu inimigo. Eu vou colocar na cabeça dele uma lança no chão. É só você pegar e problema resolvido. E Davi passou no teste. E Davi mereceu a coroa. E Davi foi ungido. Meus irmãos, quantas pessoas não passam nos testes de Deus? Será que se você fosse Davi, Saul estaria vivo? E aqui você pode colocar em Saul várias coisas da sua vida, várias situações da sua vida, várias pessoas da sua vida. Tem muito assassino espiritual solto, né? Espero que não fique solto os assassinos do corpo. Esses aí pelo menos tem que trancar mesmo. Mas tem muito assassino espiritual solto. Ai, padre, o que é um assassino espiritual? É quem mata alguém no coração. Não quero conversar com você. Você morreu para mim. Fulano de tal morreu para mim. Essa pessoa para mim não existe mais. Matou. Só que não matou o corpo, matou a pessoa no seu coração. Ao invés do perdão, você exterminou a pessoa. Não fisicamente, mas espiritualmente você matou. Quem sabe, e preste atenção nisso, Deus vai nos testar várias vezes durante a vida. Ele testou Saul. Vai em tal lugar, invada tal lugar, mas não pegue nada. Já vem Saul com ovelha, com boi, com carneiro, o cara não obedece. Me espere 7 dias, não ofereça holocausto, eu venho. Samuel não apareceu, lá vai Saul oferecer o sacrifício. Não é possível, você errou de novo, você vai perder a coroa. Deus colocou Saul dormindo com Davi com uma lança nas mãos. Tem coisa que não é o demônio, tem coisa que é Deus mesmo. Deus testa os seus. Você está sem trabalho? Você está endividado? Quem sabe que o teste de Deus é você ficar numa sala sozinho com dinheiro fácil. Vamos ver qual vai ser a atitude dele. Você que viaja, que tem momentos longe da sua família, coloca você que já é casado com aquela pessoa, ninguém vai ficar sabendo. Vamos ver qual será a atitude dele, a atitude dela. Deus estava olhando Davi e Davi passou na prova. Ele poderia ter feito e escolheu não fazer. As minhas escolhas me fazem toda vez que eu as faço. Quando eu escolho algo, eu estou mostrando para Deus o tipo de pessoa que eu sou.
E aqui não vale os outros, porque enganar os outros é a coisa mais fácil do mundo. Aqui vale é Deus que te vê. Deus que conhecia o coração de Saul, Ele conhecia o coração de Davi. Ele conhece o nosso coração. Ele quer saber se naquela hora H, qual é a nossa decisão. O adolescente, o jovem, que pela primeira vez nessas baladas é oferecido para ele uma droga, um cigarrinho de maconha, uma cheiradinha, ou o primeiro porre. Qual é a decisão dele naquela hora? Que não tem pai, não tem mãe, talvez ninguém vai ficar sabendo, ele vai dormir na casa de colega. Qual é a decisão? Quando você pode fazer a coisa errada e ninguém está olhando, e você escolhe fazer o certo por causa dele, isso é comutado em honra para você. Nunca se esqueça disso. O que você faz de certo por causa do Senhor, isso é comutado para a honra na tua vida. Deus não tem amnésia. A sua recompensa chegará. No Evangelho ele vai dizer isso. O que adianta amar quem te ama? Qual é a recompensa nisso? Fazer o bem quem te faz o bem. Qual a recompensa nisso? Emprestar para quem pode te pagar. Qual a recompensa nisso? Faça isso desinteressadamente, generosamente, e o meu Pai te recompensará. Você será chamado filho do Altíssimo. A recompensa não vem dos homens, a recompensa vem de Deus. Saul tanto fez que acabou morto, e Davi manteve as suas mãos limpas. Meus irmãos, eu não poderia deixar passar de liso essa lição que para todos nós desperta muita coisa na cabeça de cada um. Eu não sei o que está da sua cabeça aí, eu não consigo ler pensamento, mas a minha boca, quando profere algo, o tanto de cabeças, tanto aqui como em casa, que estão conosco, você foi assimilando a história, colocando você na situação. Como que você tem vivido na presença de Deus? Como que você tem honrado a sua fé cristã? Cuidado, gente. Pode ser que Deus te coloque num local onde você pode fazer mal a alguém, onde você pode destruir alguém. Isso é um teste de Deus. Vamos ver o que Ele vai fazer. Vamos ver o que Ele vai fazer com a lança. Cuidado com isso. Deus testa aqueles a quem Ele tem uma grande missão. Deus não escolhe para grandes missões quem não é testado. Porque a pessoa que é testada e aprovada, ela será abençoada. Porque muitos foram reprovados, entre eles Saul. Deus testou Saul várias vezes, Saul não passou em teste algum. E Deus testou Davi várias vezes, ele só ia 10, é só aprovação, 10, aprovado, 10. Deus falou, este é um homem segundo o meu coração. E nós devemos ser homens segundo o coração de Deus. Meus irmãos, vamos nesta semana e durante toda a nossa vida parar com o círculo de ódio. A coisa mais fácil é o círculo de ódio. Alguém fala mal, você fala mal, quem conta um conta, aumenta um ponto, e vai falando, e vai denegrindo, e vai matando. E a nossa lança é a língua. Quantas pessoas hoje sofrem por causa da língua? A pessoa comenta e fala, e denigre, e fofoca, e espalha. Como nós estamos na presença de Deus? É preciso parar o círculo de ódio. E finalizo com uma historinha. Tinha um homem chamado senhor Miqueias. Miqueias, um empresário bem sucedido, 3 filhos, 7 netos. Ele acorda de manhã, um CEO, não é? Era um senhor, mas que trabalhava e gostava de levar a empresa ali, uma empresa grande. Ele acorda, anda pelo quarto, o seu neto deixou um skate no corredor. Ele estava ainda sonolento, não viu o skate, pisa no skate, leva um tombaço, e a hora que ele cai, sentindo as dores do seu corpo, não era um jovenzinho,
o senhor Miqueias disse: hoje será um dia daqueles. Comecei bem. Ao invés de agradecer por ter quebrado nada, já falou a profecia negativa. Hoje vai ser um dia daqueles. Escova o dente, não toma café com raiva, põe o seu terno, vai para a empresa. Hora que chega na empresa, vem o gerente geral. Bom dia, senhor Miqueias. Bom dia para você. Bom dia para você. Hoje eu estou daquele jeito, viu? Já acordei com um tombaço. E é bom eu chegar aqui e já te ver, meu caro. Seu pescoço vai rodar, viu? Você vai rodar. Eu estava vendo os balancetes ontem da empresa. Mês passado caímos 2%. Você sabe quanto é 2% numa empresa desse tamanho? É o seu salário de um ano. Resolva isso aí. O gerente estava todo animado. Levou uma dessa, 7:30 da manhã. Ele entra no galpão. Vê o encarregado. Ei, fala nada não. Fala nada não. Cheguei feliz. Tem que ver o que o senhor Miqueias fez comigo. E sabe o que ele fez comigo isso? Por culpa sua. Os setores dessas fábricas precisam trabalhar melhor. 2% de queda. E eu vou te falar, viu? Se o meu pescoço rodar, o teu vai junto. Eu não posso ser despedido não, cara. Comprei uma casa, um carro. Então se vire, meu chapa. Se vire. Aquele cara entra no lugar de produção. Vem aquele chefe daquela ala. Olá, fala nada não. Você precisa desse trabalho? Ai, precisa, eu era empregado, agora que eu... Pois é. Tá vendo esse pessoal, todo mundo sentado aí, isso é um bando de vagabundo. Só quer banheiro, tomar café, trabalhar que é bom e nada. Se eu rodar, você roda. Se eu rodar, você roda. O cara sem tempo, o que aconteceu? Falou, olha gente, ei, calado. O negócio tá ruim aqui, viu? Vai rodar muita gente aí, se eu rodar, vocês rodam, viu? Vamos trabalhar direito. Acabou cafezinho. Acabou banheirinho. Corta essas peças direito. Corta essas peças direito. Um cara falou assim, ô chefe, minha cabeça tá doendo? Vai doer o dia que você for demitido. Aí que vai doer direito. Mas tá doendo tanto que minha vista está até nublada. Não me interessa. Corta isso aí. O cara vai cortar a peça, corta a ponta do dedo. Aqui, falou, não é possível. Além de tudo, cortou o raio da ponta do dedo. Você fez isso de propósito, meu cara. Você é um vagabundo. Pede para sair, que você é um vagabundo. Você não é digno de usando o uniforme dessa fábrica. O cara saiu, mas um nervo. Era aniversário de casamento dele. Hora que o cara abre o portão faz. Naquele barulhinho, aparece a mulher com um bolo de brigadeiro. Ele olha para a mulher e fala, nem vem. Some com esse bolo da minha frente. Na verdade ele estava assim, né? Some com esse bolo da minha frente. Amor, é o bolo que você gosta. Eu fiquei a manhã toda fazendo. É bom de brigadeiro. Já que eu comecei, deixa eu acabar. Você já viu o tamanho que você está? Vai ficar comendo bolo de brigadeiro? É uma bola carregando um bolo. O que aconteceu? Ela entra chorando, pega o bolo, joga o bolo no lixo. Sabe aqueles lixão que tem na casa? Joga o bolo no lixo. Olha que ela está chorando, veio um menininho. Mamãe, cadê bolo de brigadeiro? Você quer bolo de brigadeiro? Você quer? Tem que ver o que o seu pai fez comigo. Bolo não tem não, meu filho. Mas bolacha tem. Você quer bolacha? Aqui, ó. Tá no menino. O menino. O que aconteceu? Ia ter festa? O menino sai chorando, coitadinho. Chorando. A hora que ele vai no quintal, vem um cachorrinho. Au, au, au. Cachorrinho do inferno. Mete o pé no cachorro.
O cachorro, ai, 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 sai correndo. Veio o gatinho, que era amigo do cachorro. Miau, miau. O cachorro, acaba com o gato. O gato. Subiu. Ai, meu Deus. O gato, acabou não. A tragédia tem mais. O gato sobe no muro e ficou. O gato ficou louco. Nisso está passando um senhor de bicicleta. O gato pulando a cabeça dele. Arranhou o cara todo. O cara, ai, de onde é esse gato? Gato do inferno. Ele tentando tirar o gato, não vê. É atropelado por um ônibus. Quebrou a perna. Foi levado para o hospital. Chegou no hospital, aquela dor. A enfermeira falou, o que aconteceu com o senhor? Eu não sei o que aconteceu comigo não. Saiu um gato da profunda do inferno. Me arranhou todo. Eu bati no ônibus e quebrei a perna. Tá bom, meu senhor. Vamos fazer a sua ficha. Qual é o seu nome? Miqueias. Ó, tirando as risadas, fala pra mim, dá pra pensar ou não dá? Existe o círculo do amor, mas existe o círculo do ódio. Aquilo que ele começou a destilar de manhã foi sendo destilado o dia todo. E no fim do dia, ele andando de bicicleta para dar uma relaxada, aquilo que ele fez com o gerente refletiu no gato que causou o acidente. Davi quebrou o círculo do ódio. Ele poderia ter continuado a matança, ele escolheu perdoar. Isso é amar os inimigos. Amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem não merece é uma atitude de graça. O mal que você faz, ele volta. Mas o bem que você pratica, ele haverá também de voltar. A lei da semeadura é implacável. A gente colhe aquilo que a gente planta. Que Deus abençoe a você que está conosco, quem está aqui no santuário. E toda vez que você notar que começou ali um ciclo de ódio, cuidado com o senhor Miqueias. Se ele soubesse do final do dia, ele teria resolvido aquilo em casa e chegado na empresa sorridente, plantando bem para colher bem, abençoando para ser abençoado, perdoando para ser perdoado. Porque quem planta vento, mas quem planta bênção, graça colherá. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.